O canal da Bia escreveu: Belo, tem notícias sobre reforços no Timão? Chegarão reforços no meio do ano. Fabinho Soldado falou para Dorival Júnior que o Corinthians teria um elenco forte. Isso quer dizer o quê? Ele prometeu reforços? Não. O Dorival exigiu reforços? Não. Isso é tudo um jogo de palavras. Do mesmo jeito que o Dorival falou que não tinha conversado com o Corinthians, lembra? Na primeira semana, depois da demissão do Ramon Dias? Não conversou. Ele ligou para jornalistas, né? Para o Pretzel, para quem mais? Lembra para quem mais ele ligou? Nunca conversei com o Corinthians. Claro, foi o agente dele que conversou, não foi ele. É um jogo de palavras. Então ele falou na entrevista coletiva: eu nunca exigi reforços. Ele não exigiu, mas ele sugeriu, né? Uma exigência é diferente de uma sugestão. Então ele sugeriu reforços. O Corinthians prometeu reforços para ele? Não, mas o Corinthians disse que daria para ele um elenco mais forte. Então haverá contratações no meio do ano. Quantas, Marco Belo? Não faço ideia, porque depende da grana, depende de mapear o mercado, depende de achar jogadores baratos, porque o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians vai tentar achar jogadores que não tenham contrato. Se tiver uma contratação de jogador assim que tenha que pagar para um clube, vai ser muito, na minha opinião. Os outros vão ser todos jogadores pinçados, mas tem que ter qualidade. Não adianta também você pinçar jogador sem qualidade, né? Então, ó, goleiro reserva, zagueiro, lateral direito reserva, meia para ser reserva do Garro, meia esquerda e ponta esquerda. O antigo ponta esquerda hoje seria o extremo pela esquerda. Essas são as posições que o Corinthians necessita. Duvido que consiga contratar para todas essas posições, mas vai tentar. Éder, Belo, será que o Timão vai conseguir trazer um zagueiro bom e um meia para reforçar o time? Tomara, cara, precisa. Principalmente um meia. O Corinthians não pode depender tanto do Garro. Não pode depender tanto de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro é muito bom, mas você depende de um jogador, e se o jogador machuca, você não tem ninguém, você muda completamente o time, você não tem quem pôr, você desarruma, tem que fazer outro esquema, não pode, né? Você tem que ter um reserva para cada jogador, um reserva para cada jogador, sai um, entra outro, não precisa ter a mesma qualidade, lógico, senão não seria reserva, mas pelo menos jogar igual, né? E o Corinthians não tem. Júlio Peri, Belo, como está a situação do Augusto Melo? Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo, do Corinthians, e essa pessoa estava me passando a situação, assim, tá preocupante, eu diria. Preocupante. E não foi alguém da oposição que me falou, foi alguém da situação, tá? Que eu converso com as duas partes como jornalista, que sou, apesar de algumas pessoas não entenderem, você tem que conversar com as duas partes, com a oposição e com a situação. E uma pessoa da situação me falou que a situação está preocupante. Isso quer dizer o quê? Que o presidente Augusto Melo está preocupado, ainda mais depois das últimas movimentações que não foram bem vistas, como a saída do Vinícius Manfredi Azevedo, que era o superintendente de marketing, e a chegada do Edgar Soares, que é conselheiro vitalício para ser diretor de marketing. Só sobrou um cara bom lá, que é o Vinícius Cascone. Só. Profissional, só um. Pessoal da comunicação também está sendo desmantelada a comunicação do Corinthians. Estão ficando poucos, e os poucos que lá estão podem pedir para sair. Assim como o Álvares e Marçal pediu para sair, uma empresa chamada Pub também está de saída do Corinthians, se já não saiu, não sei se já saiu, estava ontem isso acontecendo. E fazia parte da comunicação institucional do Corinthians. Essa empresa também pediu para sair. E essa empresa contratou os profissionais que lá estão na comunicação do Corinthians. Então, as pessoas que ficaram, que são funcionários do clube, mas que foram contratadas por essa empresa, podem pedir para sair. Então, cara, os caras estão abandonando o barco, estão abandonando o barco, estão abandonando o barco. E, repito, uma pessoa da situação falou que o negócio está preocupante para o Augusto, né? E para o Corinthians também, lógico, porque se tá ruim para o presidente, tá ruim para o clube, né? O cara representa o clube. O clube entra em combustão. Imagina, se o presidente renuncia,
ou sofre um impeachment, pô, a gente vai voltar para os tempos do Dualib ali. Belo, você acha que o Augusto está dispensando os profissionais do Corinthians por conta da verba, como aparece nas matérias jornalísticas, ou ele está sofrendo pressão e cedendo para não sair? Leonardo Garofalo Ferrari. Leonardo, dispensando o cara que ganha 40 mil, 30 mil reais para economizar, desculpa, não existe. Eu sei que é um salário alto para os padrões brasileiros, mas para o Corinthians, que fatura 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano, e olha, o cara que ganha esse dinheiro que eu tô falando, 30, 40, 50 mil reais, sei lá quanto é que ganha, trouxe o patrocínio da Esportes da Sorte, trouxe o patrocínio da Apgás e mais uma empresa que eu não lembro. Vê se esse cara dá prejuízo com os 40, 50 mil reais que ele ganha por mês. Vê se esse cara dá prejuízo pro clube. Então esse negócio de dispensar para economizar verba, balela. É politicagem. Politicagem. Guilherme Teodoro, Dorival fez o certo, poupar os titulares para recuperar e treinar para sábado. Aliás, a informação, os jogadores voltaram ontem direto do jogo, em ônibus leito, dormindo, nanando, dentro do ônibus, direto para São Paulo. Eles foram de avião para Rio Preto, depois de ônibus para Novo Horizonte. Na volta fizeram diferente. Voltaram de ônibus, dormindo. Hoje, treino de manhã, tá tendo agora aquele famoso regenerativo, né? Eles não vão para o campo, não treinam com bola, nem nada. E aí, amanhã, tem treino para a partida de sábado. Eles treinam hoje de manhã, estão treinando, serão dispensados, voltam para casa, ficam com a família e tal. E amanhã, aí tem treino para a partida contra o Internacional no sábado. Fechou? Essa exigência exacerbada atrapalha o Corinthians, Anderson. Para fiel Nutella, só joga bem se fizer 5-0. Rafael. Paulo Ricardo, e essa polêmica do filho do Dorival não comemorar o gol do Corinthians? Não começa com isso aí. O cara pode torcer para quem for. O Tite não torce pro Corinthians desde criança. O Mano Menezes não torce pro Corinthians desde criança. O Luxemburgo não torce pro Corinthians desde criança. O Parreira não torce pro Corinthians desde criança. Quem mais foi campeão? O Carille torce. O Vitor Pereira não torce pro Corinthians desde criança. O cara não precisa torcer pro Corinthians desde criança. Você acha que ele não vai querer que o time que ele trabalha ganhe o jogo? Porque ele torce para outro time? Vocês acham mesmo que isso acontece? Jura? Sério? Vocês juram que o cara é auxiliar do pai dele, que acabou de assumir um time, ganha salário, trabalha pra caramba pro time ir lá e fazer gol e ganhar o jogo, e ele vai ficar triste? Não começa com isso, vai. Isso aí atrapalha o time. Isso é polemiquinha boba para vender jornal, para dar like. Não começa com isso, sério.